Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido da vida. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, tudo que eu faço, Senhor, ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um, dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos estar falando sobre impedimento da alegria. Às vezes a gente não consegue entender o vazio dentro de nós, não conseguimos entender a razão de todo o mal, a razão por que a minha vida está desandando, ou a razão por que eu não consigo sentir essa paz no meu coração diante de tantas coisas que me acontecem. Mas a gente não consegue entender por que a dureza do coração, o declínio, a concupiscência diante do mal, ao pecado, a cair na tentação, o declínio a deixar-se seduzir pelos desejos da carne. E aí, irmãos, é uma escolha que fazemos sem a gente perceber, mas nós estamos diante de uma negação muito importante, um amor sincero e pecar contra esse amor de Deus, que é negligenciar esse amor. E nós vamos ver isso no catecismo hoje. Isso traz para nós o impedimento da alegria. Nós vamos compreender agora. Vai dizer assim, no parágrafo 2094. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. Só para a gente entender, a gente está falando sobre o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, né? Então, o primeiro mandamento está falando sobre a caridade, sobre o amor, está explicando para nós, aqui diante do parágrafo 2094, que vai dizer para nós que este amor sincero é um amor que brota dentro do nosso coração, que nos é dado por Deus, que tem dentro de nós. Então, irmão, para que a gente possa compreender que se esse amor sincero está dentro de nós e vem de Deus, a ausência desse nosso Deus, quando eu me fecho à oportunidade de ouvi-lo, quando eu me fecho à oportunidade de me unir a Deus, eu estou impedindo, mas ao mesmo tempo eu não estou sendo sincero comigo diante desse amor. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. Agora nós vamos ver como que nós podemos pecar diversas vezes, né? A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade. Então, primeiro, que uma maneira que a gente peca, né, é negligenciar ou recusar esse amor. Quando eu recuso, de que forma que eu recuso? De que forma que eu nego o amor de Deus? Vai dizer aqui para nós. Continuando, né? Negligenciar ou recusar a consideração da caridade divina, menosprezar a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade. Então, a ingratidão. Sabe, irmão, por que eu tenho a ingratidão dentro do meu coração? Qual que é a situação que me faz enxergar a ingratidão? Olha, vamos olhar aqui para o nosso humano. Vamos olhar aqui para dentro de nós, dentro da sua casa, sua família. Você já ajudou alguém, você foi ajudado por alguém, e naquela hora que você mais precisou, ou a pessoa precisou, e você negou essa ajuda, você não foi solidário, mas aí você fala assim, nossa, eu ajudei tanto essa pessoa, e na hora que eu mais precisei. Sabe, irmão? E olha aqui o nosso Deus, o amor que Ele dá para nós, os cuidados. Ele nos mostrando o caminho da verdade, nos dizendo como eu viver uma alegria plena, que é a unidade com Ele, e eu recuso Ele. De que forma? Quando eu nego a presença de Deus, aderindo ao pecado, ouvindo a Satanás,
ao declínio do pecado, adultério, orgias, bebedeiras. Entra em vários detalhes, né, que os desejos da carne florescem em nós e nós negamos ouvir a Deus, negligenciamos a verdade por opção e falamos que não. Nunca ouvi isso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero ouvir, então eu já estou negligenciando a verdade. É quando eu já decido não ouvir, eu já decido nem ir na missa. Eu estou em pecado mortal, o que eu vou fazer na missa? Eu estou em pecado mortal, o que eu vou fazer lá na Santa Igreja? O que eu vou aos domingos? Eu não estou nem aí mais na minha vida, eu vou curtir minha vida. Eu estou negligenciando e aderindo a Satanás sem perceber que eu estou deixando ser iludido por ele. E sabe que hora, irmão, que a gente vai conseguir enxergar? Quando eu estiver lá no lamaçal. Quando eu estiver lá totalmente sem a presença de Deus, aí você vai entender que o mal, a alegria plena, não é satisfazer o desejo da carne. Você vai satisfazer o seu desejo da carne até você não aguentar mais, aí vai acabar o sentido. Você quer ter o melhor carro, você passa por cima de todo mundo, humilha todo mundo, você tem o dinheiro na mão, você conquistou o carro. Acabou o sentido da vida. Você está no teu trabalho, você defrauda alguém, você faz mal. Acabou o sentido da vida. E você fez um mal para alguém, desejou o mal, invejou, e aquela pessoa caiu na tentação e você fala assim, tá vendo? O que adianta eu ir na igreja? Olha aquele irmão lá, ó, reza, 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 e ele está lá fazendo coisas erradas, bem feito, que aconteceu isso com ele. Você está negligenciando a presença de Deus com a inveja, porque você ficar feliz com a podridão do teu irmão é a inveja. Você está alegre, agora, opa, o meu irmão aconteceu isso. Nossa, coitado, né? Eu poderia ter ajudado ele dessa forma. Eu não ajudei ele. Então, assim, irmãos, a gente tem que entender todo o contexto diante deste amor de Deus, que Deus olha para nós de uma forma diferente. Ele nos olha nos amando incondicionalmente, mas Ele quer que nós tenhamos um caminho de salvação. E essa alegria, irmão, é negligenciar a presença da salvação, é negligenciar a verdade, está dizendo aqui. Então isso é uma forma de ser ingrato. Deus deu a vida por nós, nos mostrou um caminho, morreu na cruz por nós, e aí nós continuamos matando a Jesus, ainda acho uma barbaridade ter uma cruz com Jesus, né? Ter uma cruz com Jesus, nossa, que barbaridade. Mas daí Deus já me salvou, eu vou aprontar até eu não querer mais, eu estou salvo, querido irmão. Isso é mentira de Satanás, porque ele se desesperou na frente da cruz. Porque ele viu que ali Jesus venceu o pecado. Então quando eu olho para a cruz, pega a sua cruz e sigma, que é a voz de Jesus, eu não posso negligenciar a cruz. Quando você olha para a cruz, por que Jesus aconteceu com Jesus na cruz? O que ele venceu ali? O pecado e a morte. Então como que eu vou vencer o pecado e a morte? Assumindo a verdade que vem de Deus, pegando a minha cruz, seguindo Jesus, a porta é estreita. E aí eu vou começar a entender agora. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma excitação ou uma negligência em responder ao amor divino. Vamos dar aqui um exemplo maravilhoso. Maria respondeu ao amor divino, sim ou não? Ou ela negligenciou, ou ela negou. Então, como que Deus sabe que eu amo Ele? Quando eu dou a resposta para Ele sim. Quando eu recebo um chamado, eu digo sim. Quando Ele pede para mim perdoar, eu digo sim. Quando Ele pede para mim amar os meus da minha casa, eu digo sim. Quando Ele pede para mim parar de mentir, roubar, matar, ferir os 10 mandamentos, eu digo sim. E quando acontecer isso, eu vou correr e confessar. Por quê? Porque eu sou obediente a confessar. Não, confessa direto com Deus, precisa ir conversar com o padre. Não, por quê? Você está com medo de expor alguma coisa e o padre sair falando? É isso? Mas se é isso, meu irmão, você fica tranquilo, porque o padre não pode fazer isso. Se ele fazer isso, quem vai para o inferno é ele. Então seja bem consciente disso para que você não fale mais isso. Aqui que eu vou lá para o padre saber minha vida. Sabe por quê? Porque você quer continuar camuflando o teu pecado. Você quer continuar nele. Porque você não resolveu mudar de vida. Porque você não resolveu de parar com isso. Porque quando o cara quer parar, vamos supor com a masturbação, com a mentira, com o ódio, com a raiva, com a inveja, ele vai reconhecer o seu eu e vai lá e vai falar com o padre, pedir perdão. É o único lugar que você chega condenado e sai absolvido. Que no tribunal dos humanos você chega ali condenado, acusado e você leva a tua punição. Amém? Então, a assídia ou a preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus.
a preguiça, irmão. Um dos grandes problemas também nossos, para a gente recusar a alegria que nos impede, é a própria preguiça. Né? É um pecado venial, mas que nós temos que tomar cuidado. Porque através da preguiça nós vemos, né, a tibieza, a esfriar o nosso coração com Deus, não permitir que a graça entre no nosso coração. Eu prefiro ficar no meu sofazinho, eu prefiro ficar vendo lá minhas coisinhas do mundo do que assistir uma pregação, de que escutar a música de Deus, de que ir lá na Santa Missa aos domingos, de que participar de um retiro, ajudar a servir. Não, estou de boa, não estou fazendo mal para ninguém, vou ficar na minha. Mas tome cuidado, que a preguiça impede de você ter esse relacionamento, de ouvir a Deus, de se aproximar para perto de Deus. E aí, irmãos, nós podemos entrar nessa recusa da alegria, que é a presença de Deus na nossa vida. E aí agora vamos lá. O ódio a Deus vem do orgulho. Outra palavrinha que nos impede de sentir alegria. O ódio de Deus vem do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. O ódio é algo que a gente tem que tomar um cuidado grandioso, porque o ódio diante do orgulho, vamos lá, eu estou na igreja, estou caminhando, e lá eu tô com a preguiça no meu coração, e aí eu vou lá, o irmão olha para mim ou não olha para mim, né, não me acolhe bem lá. Ou eu vejo alguém fazendo uma leitura lá no dia da Santa Missa, e você sabe que aquela pessoa está no adultério, você sabe que aquela pessoa é uma mentirosa, ela roubou, ela matou. E aí você fala assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui na igreja? O que eu vim na missa? Olha lá. E esse aí que está fazendo uma leitura. E aí você vai alimentando o ódio, você vai alimentando o orgulho. Vou fazer uma perguntinha para você. Será que você peca ou não? Será que a casa de Deus é o lugar do pecador ou é o lugar dos santos? Ou quando você ouve aquela palavra assim, a igreja, ela é santa e pecadora, quando você ouve assim, a igreja é santa, irmão. Mas o pecador são os irmãos que estão ali. É aquela casa que Jesus diz que acolheu aquele homem que tinha sido maltratado, tinha sido roubado, que estava ensanguentado no chão. Ele levou para a hospedaria, passou o óleo, passou o azeite, mandou cuidar, que depois ele chegaria ali e pagaria. Então, irmão, está sendo cuidado, está sendo amado. É ali fazendo a leitura, é lá na frente, quando você vê ele no erro dele, no pecado, aquele irmão que é santo, que é o bom, né? Tem que chegar lá e falar assim, irmão, quero conversar contigo. Você está fazendo isso de errado, irmão. Jesus mandou a gente chamar o irmão e conversar parte a parte. Ah, você não deu ouvido para mim? Eu vou lá e chamo outro irmão, nós conversa parte. Ah, não deu ouvido, nós chega lá no sacerdote. Aí o sacerdote fala, não, eu já estou assumindo, eu já sei. É isso, irmão, essa é a verdade. Mas que isso não seja pretexto para o teu ódio ser alimentado no coração. E também, né, que a gente tenha discernimento, também diante do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente presencia, no servir, no amar, no abrir o coração para Deus, para que o orgulho não tome conta de nós e nos achamos melhor que os outros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para que isso aconteça, com quem que eu estou andando? Com Deus ou com Satanás? Vamos ver? Pega a tua palavra lá em João, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. E Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Versículo 44. Vós tendo como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Palavras da salvação. Querido irmão, eu falei aqui, se eu sou livre, eu estou em Jesus.
se eu sou mentiroso, se eu ando na mentira, se eu ando na mentira para mim mesmo e aderindo ao pecado, é uma forma de impedir a alegria. O que impede a alegria? De eu me unir com a verdade de Jesus, aceitá-lo, viver a graça, viver aquilo que Deus me pede. Ou eu quero se unir a Satanás, que é o pai da mentira, ouvir as mentiras do mundo, omitir a verdade, negligenciar a igreja de Cristo, querer andar sozinho com as próprias pernas, é uma forma de eu dizer, eu não te amo, Senhor. É a resposta que nós damos a Deus, é uma forma de saber se eu amo a Deus ou não. Sabe, irmãos, não precisa você ficar gritando e falando, sou cristão. Não, eu tenho que dizer com o meu gesto, com as minhas atitudes, o meu servir, o meu amar os meus dentro de casa, o meu responder, o diante do pecado, eu recusar o pecado, se for preciso pedir perdão, aí sim eu vou ter um homem ou mulher que vai estar cheio de alegria. Vamos colocar na presença de Deus agora aquilo que nos impede de ter a alegria que vem de Deus, que é de nos aproximar dele, de sentir o amor de Deus, de se sentir amado. Sabe, irmãos, talvez nós temos olhado para os homens e não conseguido encontrar a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A verdade somente vai ser encontrada em Jesus Cristo, lá na Santa Missa. Não precisa ir longe, não. Às vezes a gente quer procurar um retiro, a gente quer procurar tantos outros lugares. Mas quando você entra na Santa Missa com o coração aberto para a graça, você vai viver cada momento da Santa Missa, irmão. Desde o ato penitencial, desde o momento de oferecer, desde o momento de você ouvir a palavra e colocar em prática na sua vida. E aí, meu irmão, o momento da Santa Eucaristia, de comungar Jesus em plena verdade, na graça, pedindo perdão dos seus pecados e vivenciando a verdade que vem de Deus. E eu digo isso por quê? Porque ali é o centro da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus é o centro. Nem o sacerdote é o centro, ele está ali na persona de Cristo para que nós tenhamos a convivência de oferecer ali junto, no sacrifício eucarístico, a Jesus novamente, irmão. Nós revivemos cada momento da Santa Missa ofertando nosso Senhor pelos nossos pecados. E depois nós ressurgimos junto com o Senhor, revivendo, tendo a vida eterna, porque nós comungamos Jesus, nós aderimos Ele no nosso coração e aceitamos Ele na nossa vida. E aí, você não acha que isso é uma verdadeira alegria? Mas eu negligenciar Ele na Eucaristia, com o meu pecado, aderindo ao pecado e não querendo confessar, não querendo comungar, eu estou impedindo a alegria no meu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho o Lecto Divino. Um grande abraço.